Bom dia, alunos. Hoje nós vamos ver um assunto novo que se chama fatoração. E fatorar polinômios significa escrevê-lo como um produto de dois ou mais fatores, tá? Na verdade, a gente já faz fatoração. Eu não sei se você se lembra que a gente já está acostumado a fatorar números. Por exemplo, se eu pedisse para você, vou colocar aqui no cantinho, para fatorar, por exemplo, o número 20, o que você fazia? Você pegava o número 20, colocava uma barrinha aqui do lado. Desse lado direito da barrinha, a gente só pode usar números primos. E aí a gente ia dividindo, lembra? Por 2, que vai dar 10. Por 2, que vai dar 5. Por 5, que vai dar 1. Então, a forma fatorada do número 20 é 2 vezes 2 vezes 5 ou 2 ao quadrado vezes 5. Ou seja, a gente escreve o número 20 na forma de produto. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com os polinômios. E o primeiro caso, existem 4 casos, tá? O primeiro caso é quando a gente coloca um fator comum em evidência. Esse assunto aqui, às vezes, causa, assim, um certo medo, é um assunto diferente, mas a gente vai com muita calma essa semana e a semana que vem também a gente vai estudar o primeiro caso, tá bom? Então, aqui, por exemplo, AX mais BX. Eu quero transformar esse binômio num produto de dois ou mais termos, tá? Então, repara que aqui eu tenho A vezes X e aqui eu tenho B vezes X. Repara que também que eu tenho o X aparecendo nos dois termos. Então, se o X aparece nos dois termos, eu posso colocá-lo em evidência. Então, eu vou colocar ele aqui do lado de fora. E vou colocar também um sinalzinho de vezes e vou abrir parênteses. AX, já coloquei um X do lado de fora. Então, AX dividido por X, sobrou A, e eu vou colocar ele aqui dentro. Mais BX dividido por X, já coloquei o X aqui do lado de fora, então só sobrou aqui dentro para mim botar o B, tá bom? Então, essa daqui é a forma fatorada desse binômio, AX mais BX. Prof, e agora o que a gente faz? Tem que ir multiplicando, fazer o chuveirinho? Não, não vai fazer chuveirinho, porque se você fizer o chuveirinho, você vai voltar exatamente para onde você estava, e não é isso que a gente quer. A gente quis escrever esse binômio de uma outra maneira, a maneira fatorada. Então, isso aqui acabou, é assim que se faz. Tá bom? Então, a gente percebeu que o X aparecia nos dois termos, então a gente conseguiu colocar ele em evidência. Prof, mas eu não podia colocar o A em evidência? Não, porque o A só aparece no primeiro termo. Eu não poderia colocar o B em evidência? Não, porque o B também só aparece no segundo. O único que aparece nos dois termos é o X. Então, ele é que a gente vai colocar em evidência. Aqui embaixo, você já percebeu que aparece A nos dois termos, mas aqui eu tenho A ao cubo e aqui eu tenho só o A. Bom, só para lembrar, A ao cubo é A vezes A vezes A, tá bom? E aqui é 2 vezes A. Para colocar em evidência, eu não posso colocar os 3 A's, porque no segundo termo eu só tenho um. Então, na verdade, eu vou colocar um A só. Então, só um A é que vai ser o meu termo, o meu fator comum em evidência, tá? Então, vou botar o A aqui, colocar meu produtinho, abre parênteses. A3 dividido por A vai ficar A ao quadrado. Repara que eu já coloquei um A aqui na frente. Então, o que sobrou para mim? Esses dois A's aqui, A ao quadrado. Mais, esse sinal repete aqui. 2A, mas eu já coloquei um A aqui fora. Então, aqui dentro, vou colocar só o 2. 2A dividido por A, 2. Se você multiplicar, você vai voltar. Não precisa, não é isso que eu quero. Eu quero a forma fatorada.
Repara que aqui, ó, apareceram dois fatores, o x e o a mais b. Aqui apareceram dois fatores, o a e o a ao quadrado mais 2, tá? Aqui embaixo, repara uma coisa. Eu tenho km mais 2kn mais k ao quadrado. Então, o que aparece nos três termos? O k. Lembrando que k ao quadrado é k vezes k. Posso colocar o m em evidência? Não, porque o m só aparece no primeiro, mas não aparece nos outros. Posso colocar o n? Não, porque ele também não aparece nem no primeiro nem no terceiro. Então, o único termo que eu posso colocar em evidência vai ser o k, que multiplica, abre parênteses. Km dividido por k vai ficar m, não é isso? Mais 2kn, mas eu já coloquei um k aqui na frente, então o que sobrou para mim? 2n, 2kn dividido por k, 2n, mais k ao quadrado dividido por k. Bom, eu já tenho um k aqui do lado de fora, então só me resta colocar o outro, tá bom? Se você fizer o produto, você vai voltar para onde você estava. Repara que quando eu tenho dois termos, eu vou ter dois termos dentro do parênteses também, ó. Se eu tiver 2, vou ter 2. Se eu tiver 3, eu vou ter 3 termos aqui dentro, tá? É bom pra gente lembrar, pra não esquecer de ninguém. Aqui embaixo aparece o seguinte: o A nos dois termos. Joia, isso a gente viu. Agora, repara que eu tenho dois coeficientes, o 20 e o 30. E eles têm um divisor em comum, aliás, vários divisores em comum. 2, tem o 5, mas o maior deles vai ser o 10. Então, eu tenho um número, que é o meu MDC entre esses dois, e que eu posso colocar em evidência. Sempre que você tiver assim, os coeficientes, você tem que perceber se eles têm MDC. Se forem primos entre si, então não precisa colocar, você não precisa se preocupar. Mas se eles não forem primos entre si, então você vai ter que ver qual é o MDC entre eles. O 20 eu já até fatorei lá em cima. É 2 vezes 2 vezes 5, A vezes A. O 30, vou fazer aqui no cantinho para você, ó. Bota 2, vai dar 15. 3 vai dar 5. 5 vai dar 1. Então, é 2 vezes 3 vezes 5 vezes A. Então, vamos ver o que a gente vai colocar aqui em evidência. Bom, eu tenho um 2 que aparece aqui e um 2 que aparece aqui. Então, o 2 vai entrar no meu fator comum em evidência. Eu tenho um 2 que aparece aqui, um outro, né? Mas eu não tenho nenhum que apareça aqui. Então, não posso colocar esse daqui, não. O 5 aparece aqui e aparece aqui. Então, ele também vai aparecer aqui. E o 3, prof? Não, o 3 não vai aparecer lá no fator comum em evidência, porque ele só aparece no segundo termo, mas não aparece no primeiro. Então, fechou. Agora, vamos olhar para o A. Bom, eu tenho 2 aqui e um só aqui desse lado. Então, eu só posso colocar 1. Então, vai ficar assim, ó. 20 a 2. Lembrando que isso aqui vai dar 10, tá? Depois a gente ajeita lá no cantinho. 20 dividido por 10 vai dar 2. A2 dividido por A vai dar A. Mais 30 dividido por 10 vai dar 3. E o A dividido por A vai dar 1. Vou fazer aqui no cantinho para você, ó. A dividido por A. Lembrando que aqui tem umzinho escondido. Então, a gente repete a base
e subtrai os expoentes. Então, isso aqui vai ser A elevado a zero, que é igual a 1. Então, aqui eu deveria colocar vezes 1. A dividido por A, que vai dar 1. Só que a gente precisa organizar nossa bagunça, né? Está muito bagunçado. Então, eu já vou escrever aqui, ó. 2 vezes 5, 10. A, que foi o meu fator comum que eu coloquei em evidência, que multiplica 2A mais 3. Prontinho. Só isso. Deixa eu ajeitar aqui em cima também. Aqui embaixo. Vou subir aqui para você ver. Aqui embaixo, a mesma coisa. Olha aqui, ó, os coeficientes, ó. Tem que ter um certo cuidado, porque eles têm MDC. Esse cara aqui é 2 vezes 2. Esse cara aqui é o 2, é primo. E o 10 que vai ser 2 vezes 5. Aqui eu tenho B ao cubo. Aqui eu tenho B elevado à quarta. E aqui eu tenho B ao quadrado. Então, vamos lá. Primeiro, vamos olhar para os coeficientes. Qual é o número que eu vou poder colocar em evidência? Só o 2, porque ele aparece aqui, aparece aqui e aparece aqui. Então, só ele vai poder entrar como fator comum em evidência. Então, agora vamos olhar para esse monte de B. Eu tenho 3 aqui, 4 aqui e 2 aqui. Então, eu posso pegar um Bzinho, que aparece em todos os termos. Posso pegar outro Bzinho, porque ele também aparece em todos os termos. Mas eu não posso pegar um terceiro Bzinho, porque aqui até dá para pegar um terceiro Bzinho, mas aqui não dá. Então, em evidência, eu só posso colocar B ao quadrado, porque eu só consegui pegar 2 de cada termo, tá bom? Vezes abre parênteses. 4 dividido por 2, 2. B3 dividido por B2 vai dar B. Repara aqui, a gente não pegou 2 Bzinhos para botar como fator em evidência e sobrou 1. É esse que entrou aqui dentro. Menos 2 dividido por 2 vai dar 1. B4 dividido por B2 vai dar B2 menos 10 dividido por 2 vai dar 5. B2 dividido por B2 vai cair naquele probleminha lá do A. Vai ficar assim, ó, B2 dividido por B2. Repete a base e subtrai os expoentes. B elevado a zero é igual a 1, porque qualquer potência elevado ao expoente, qualquer base elevado ao expoente zero é igual a 1. Então, isso aqui é 5 vezes 1. Agora, vamos organizar. O termo que eu coloquei em evidência, 2B2, que multiplica 2B menos 1 vezes B2, B2 menos 5 vezes 1, 5. Acabou também. Ó, o próximo exemplo é bem fácil, bem tranquilo. Olha aqui, ó. Qual é o cara que aparece nos dois termos? Moleza, é o 6, ó. Apareceu nos dois, então eu vou colocar ele em evidência. Abre parênteses. 6A, mas eu já coloquei o 6 aqui dentro. 6A, desculpa, aqui fora. 6A dividido por 6 vai dar A. Mais 6B dividido por 6 vai dar B. Esse aqui é bem fácil, né? Dá até vontade de dar um sorriso, hein? Aqui embaixo, a gente está mexendo com fração. Então, para ficar mais fácil para você visualizar, veja se eu posso escrever essa fração desse jeito, ó. Meio que multiplica 3A. É só para você visualizar, tá vendo? Escrevi essa fração de um outro jeito. Mais meio que multiplica a 5A ao quadrado.
bom? Reparou que apareceu o meio nos dois termos? Então, a gente vai colocar ele em evidência, meio. Tem mais alguma coisa que a gente possa colocar em evidência? Tem. Apareceu o azinho aqui e apareceu o azinho aqui. Mas a gente só pode colocar um, né? E multiplica. Então, vamos lá. 3A sobre 2. Bom, o meio eu já coloquei. O A também já tá aqui. Então, quem é que sobrou para eu colocar dentro do parênteses? O 3. Mais o meio já tá aqui. 1A já tá aqui. Eu tenho 2. Então, vai ficar 5A. Tá bom? Não sei se você reparou nos exemplos que a gente fez. Quando tem assim, ó, aqui dá pra ver legal. Por exemplo, aqui tem base B, aqui também tem base B, aqui também tem base B. O que a gente coloca em evidência é sempre o de menor expoente. Aqui no caso vai ser o B ao quadrado, tá? Então, qual é o nosso combinado? Você vai pegar tudo que está escrito aqui nessa folha, nesse vídeo, vai copiar no seu caderno, coloca a data, não esquece. Tô mandando para você um monte de exercício para você fazer, um monte do mesmo, tá? É treino. De tanto a gente fazer, a gente acaba se acostumando. E na próxima semana, eu vou ver se eu arrumo aqui um material para mandar para você, que de repente, se você não conseguiu desse jeitinho que eu expliquei, de repente, com uma outra professora explicando, ou algum outro vídeo, ou alguma coisa, eu vou ver o que eu tenho aqui em casa para mandar para você. Se você não entendeu de um jeito, de repente você entende de outro, tá? Agora, é fundamental que você entenda esse primeiro caso para a gente poder fazer o segundo. O segundo é bem fácil, mas você precisa entender direitinho o primeiro, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.